Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 65 dos fanáticos do Algarve. Como sempre, temos em agenda os momentos do Portimonense, do Farense, do CP e do Distritalão. Os fanáticos de hoje são o Armando Alves e o Carlos Encarnação. Antes, vamos falar de MotoGP. A festa do MotoGP regressa a Portimão e com ele vem também o Miguel Oliveira. A expectativa é de bancadas cheias na montanha-russa do Autódromo Internacional do Algarve e uma vitória de Miguel Oliveira. Qual é a vossa expectativa? Encarnação. Olha, boa tarde. Desde já salientar hoje todos os motociclistas que acompanharam o Miguel Oliveira desde da Baixa de Portimão até ao Autódromo de Portimão e pelas imagens que a televisão passou, foram largas centenas de motociclistas que fizeram esse apadrinhamento do Miguel Oliveira para esta prova. Logicamente que é um circuito que o Miguel Oliveira conhece bem, é um circuito onde também já venceu e é um circuito onde terá todas as possibilidades de poder conseguir mais um título. Seria bom para ele, seria também bom para o Algarve e para Portugal, de novo e no regresso ao Autódromo de Portimão, conseguir conquistar mais uma vitória. Seria, se não me falha a memória, a sua quinta em grandes prémios e seria também o coroar de todo o apoio que teve hoje. E foram, e volto a repetir, largas centenas de motociclistas que acompanharam o Miguel Oliveira até ao interior do circuito, pelos batalhões da GNR. Foi sem dúvida um momento de apoio enorme ao português, que espero que lhe tenha dado força para que ele consiga conquistar este Grande Prémio de Portugal em motociclismo. Armando. É um orgulho do Algarvios podermos ter no nosso território a maior competição de motos a nível mundial e podermos ter entre esses um português. Isso era algo impensável há uns anos. Iam muitos portugueses ver o Grande Prémio de Espanha, aqui ao lado da Jerez, e não tínhamos nem historial, nem estatuto ao nível desta modalidade. Nem sequer tínhamos uma pista que propriamente pudesse reunir todas as condições para entrarmos no circuito. Felizmente o Autódromo de Portimão, o Autódromo Internacional do Algarve, veio resolver essa lacuna que existia, uma vez que o Autódromo do Estoril tinha algumas limitações, sobretudo para motos, e estão todas reunidas todas as condições para termos novamente um fim de semana de enorme festa, esperando naturalmente que o nosso português Miguel Oliveira tenha um bom desempenho. Como sabemos, já decorreram dois grandes prémios aqui no Autódromo Internacional do Algarve. Num deles o Miguel ganhou e no outro acabou por ter um acidente e acabou por desistir. Portanto, digamos que já tivemos o 8 e já tivemos o 80. Esperemos que ele agora esteja no máximo das suas capacidades, que corra tudo bem, embora é importante salientar que estamos a falar de uma modalidade em que o equilíbrio é muito grande e em que é difícil, mesmo aos melhores, ganharem dois grandes prémios seguidos. Isso tem acontecido com muito pouca frequência e daí que, face à competitividade que existe, seja muito difícil fazer qualquer tipo de previsão. Sabemos que o Miguel está entre os melhores, que é um excelente piloto, que tem feito uma progressão enorme nos últimos anos e depois vai ter algo fantástico que é os portugueses a puxarem por ele num recinto com capacidade sem qualquer tipo de limitação. Felizmente, já, digamos, nesta fase pós-Covid, a lotação máxima que poderá andar à volta das 90 mil pessoas e se estiverem todos os lugares preenchidos será uma coisa fantástica, será, digamos, o momento de maior exaltação da modalidade aqui no sul do país, uma vez que os outros grandes prémios decorreram ainda com limitações decorrentes da Covid. E, portanto, fim de semana de festa, bom para o Algarve, bom para Portugal, esperemos que também bom para o Miguel, para podermos assim reunir todos os ingredientes para que seja um fim de semana em grande aqui em terras algarvias. Esperamos bem que sim. Agora, Armando, vamos passar, a propósito do Algarve, vamos passar por um outro tema que é
O Algarve tem muitos descendentes, quer nascidos ou formados, espalhados pelo futebol nacional. Hoje vamos falar um pouco deles e daqueles que estão perto da subida. Armando. Sim, muitas vezes diz-se que o futebol algarvio não produz talentos, que não saem daqui grandes jogadores, que é bom para passar férias e às vezes é difícil contrariar isso, porque se olharmos para a nossa equipa que está na Primeira Liga, só agora, precisamente diante do Futebol Clube do Porto, estreou um algarvio esta temporada, que foi o Bruno Reis, e portanto temos o Portimonense que tem um modelo, digamos, de gestão e de aposta em jogadores que se dirige mais para outros mercados, não aposta muito no mercado português e menos ainda no mercado algarvio, que também não tem grande expressão, quer no plantel da equipa principal, quer inclusive nos sub-23. São poucos os jogadores algarvios que integram os quadros profissionais do Portimonense. O Farense tem alguns, inclusive alguns titulares, como por exemplo o Bandarra, e este ano recrutou o Pedro, esta época, já com a época em andamento, recrutou o Pedro Albino, e depois temos vários outros jogadores espalhados pelos nossos campeonatos, alguns dos quais a fazerem muito boa figura. Estou a lembrar na primeira divisão do Ruben Fernandes, que está a fazer uma época sensacional no Gil Vicente e que se mantendo o ritmo que está a demonstrar e a qualidade que está a demonstrar, será seguramente um dos candidatos ao 11 da temporada, pela qualidade e pela consistência das suas exibições. E depois temos nos escalões mais abaixo um vasto conjunto de jogadores que estão a lutar pela subida e, portanto, podemos ter aqui vários algarvios a festejarem no final desta temporada. Desde o Guga, no Rio Ave, que é um médio de Vila Real de Santo António, filho do antigo guarda-redes, do Luís Rodrigues, que passou pelas camadas jovens do Benfica e que é um dos jogadores de referência do Rio Ave. Inclusive, na última jornada, diante do Benfica B, marcou o gol da vitória do Rio Ave, precisamente no último segundo da partida, o que reflete também a sua importância na formação de Vila do Conde. E depois temos, por exemplo, no Casa Pia, o Lelo, um algarvio de Olhão, um lateral de muita qualidade, que tem aproveitado muito bem a circunstância do Casa Pia jogar com 3 centrais e sendo ele um lateral de grande projeção ofensiva, tem vindo a cimentar um conjunto de exibições de muita qualidade, que inclusive fazem dele, seja no Casa Pia, seja numa outra formação, seguramente um candidato sério a jogar na próxima época na primeira divisão. Há também ainda no Casa Pia um jogador que, não sendo algarvio, fez quase toda a sua formação aqui, que é o Taira, filho também de um jogador com o mesmo nome, o Taira, e que também passou aqui pelo Algarve, pelo Farense. E depois temos na Liga 3 vários outros jogadores que estão ligados ao Algarve. O Carlos Henriques, guarda-redes, que é de Silos, que passou pelo Portimonense e que defende a baliza do Torriense, que é um guarda-redes com estatuto, com créditos firmados, passou por clubes de primeira e segunda liga. Temos o Guilherme Moraes, que é de Portimão, mas curiosamente, tanto quanto eu saiba, nunca jogou no Portimonense, jogou no Internacional, no Olhanense, creio que no Farense também, na formação. Temos ainda o Pedro, ainda no Torriense, o Pedro Machado, que não sendo o algarvio, fez toda a sua formação no Loltano e chegou a jogar na equipa principal do Loltano. E temos também na União de Leiria, que está a lutar igualmente pela subida, o Diogo Amado, que é um médio natural de Lagos, que já representou vários clubes da Primeira Liga, andava ultimamente pelo estrangeiro e voltou agora para representar a União de Leiria. Podemos estar aqui a esquecermos de alguém, é muito provável que isso aconteça, mas esta referência é apenas para mostrarmos que o Algarve tem qualidade, que o Algarve tem muito bons jogadores, tem muitos talentos, estão espalhados por aí e às vezes é difícil dizer-se que há de facto gente do Algarve neste ou naquele patamar. Não é fácil identificá-los às vezes, até porque o que acontece é o seguinte, é que desde há 15, 20 anos o recrutamento dos grandes clubes, dos Benficas, dos Sportings e dos Portos, deixou de se fazer nas idades de iniciados e de juvenis e passou a fazer-se nas escolas, nas escolinhas, dos infantis. E então temos muitos miúdos do Algarve que saem daqui com, não direi com 8, 9 anos, mas com 10, 11 anos já temos miúdos a saírem daqui e que depois acabamos quase por lhes perder o rastro porque não têm história no futebol algarvio. E depois aparecem-nos como internacionais juvenis, como internacionais júniores,
e quando nasceram no Algarve e quando começaram aqui a dar os primeiros pontapés. E, portanto, tudo isto para dizermos o quê? Que se trabalha bem no futebol juvenil do Algarve, que se produzem talentos, que eles estão espalhados por aí e que seguramente, não tendo, pelo menos nas ligas profissionais e na Liga 3, não tendo a possibilidade de vermos equipas do Algarve festejar títulos e subidas, vamos ter com certeza os jogadores do Algarve a alcançarem importantes sucessos e a valorizarem-se e a darem também uma imagem boa do Algarve pelos campos desse país. Encarnação, algarvios espalhados por aí. Olha, o Armando falou em tantos e muitos, de certeza que haverá. Isto é a prova provada, como costuma dizer, que realmente os clubes algarvios, a nível da formação, estão a trabalhar bem. E penso que este aparecimento da Liga Revelação Sub-23 poderá também ser aqui um fator importante para que muitos destes jogadores que estão nas formações dos clubes possam depois dar uma continuidade dentro do próprio clube, porque sabemos que esta liga foi criada há muito pouco tempo e logicamente que jogadores com talento no Algarve ou em qualquer parte do país rapidamente saem para clubes de outras dimensões e para outros patamares. Portanto, é um trabalho que não é de agora. O Armando falou numa série de nomes, provavelmente muitos outros estarão espalhados por esse país fora, mas lá está, é a prova provada e mais uma vez eu digo que a formação no Algarve está a ser muito bem trabalhada por todos os clubes, não só a nível masculino, mas também a nível feminino, e isso é um ponto que também temos que ter aqui em referência, e logicamente que é sempre de louvar e ficar de veras satisfeito quando se vê este leque de jogadores que o Armando acabou de dizer, que estão neste momento numa posição de poder dar um salto para um escalão superior e para um nível profissional ainda melhor. Por isso, há sempre que ficar satisfeito e de salutar todos estes jogadores e muitos mais os que andam espalhados por estes campeonatos fora. Muito bem. Armando, vamos passar para o Distritalão. Durante a paragem do Distritalão, que serviu para acertar o calendário, realizaram-se este fim de semana 2 jogos e um deles quase decisivo. O Futebol Clube Ferreiras, de David Antão, venceu o Colatrense de Fábio Teixeira por 1-0 e agora tem 4 pontos de vantagem quando faltam 5 jogos. É verdade, era um jogo, já aqui tínhamos falado em várias ocasiões desse jogo e da sua importância. Foi um jogo que acabou por se decidir. Não vi o jogo, mas as indicações que me chegaram e até as imagens foi de grande equilíbrio e de um jogo que se decidiu num lance de bola parada, com o Ferreiras a ganhar o jogo e a ganhar também uma vantagem muito significativa na luta pela subida. Isto porquê? Porque ganhou 3 pontos, impediu o seu adversário direto de ganhar 3 pontos e falta menos um jogo por disputar. Portanto, há aqui um efeito, digamos, dominó em termos de vantagens. Estes jogos, quando se aproxima o final da época e quando as diferenças são curtas entre os primeiros, os jogos entre eles assumem, de facto, grande importância e até, em muitos casos, um cariz decisivo. Pode ter sido o caso se o Ferreiras agora souber administrar esta vantagem que alcançou. Mas a verdade é que se repararmos no trajeto do Ferreiras nas jornadas anteriores, não é, digamos, de todo tranquilizador para os seus adeptos, uma vez que o Ferreiras perdeu pontos de forma inesperada, por exemplo, com o Farense, e faltam ainda alguns jogos, e independentemente das diferenças pontuais entre as equipas neste campeonato da primeira divisão da Associação de Futebol Algarve, mesmo aquelas equipas que estão na parte inferior da tabela classificativa, têm bons valores e podem, num dia bom, ganhar a qualquer um dos primeiros. Não há assim uma diferença muito, muito substancial. Aliás, a prova disso foi, por exemplo, aquilo que eu falei quando o Ferreiras em casa perdeu com a formação do Farense. E portanto, está ainda tudo em aberto, sendo que o Ferreiras deu um passo de gigante rumo ao título. Vamos ver o que nos reservam agora as jornadas finais do campeonato. Encarnação, como é que viste este jogo importante e decisivo, ou quase? Olha, um jogo que foi decidido por um pormenor, pelo livro. Foi um jogo equilibrado, foi um jogo
onde o Colaterense logo nos primeiros minutos teve a oportunidade para inaugurar o marcador e não o conseguiu. Penso que foi um jogo em que ambas as equipas sentiram um pouco a pressão do próprio peso do jogo, chamemos-lhe assim, e o Ferreiras acabou por ter felicidade, e isto no futebol é como tudo, quem marca é quem ganha, e o Ferreiras venceu por 1-0. Como tal, ganhou aqui uma vantagem preciosa. O Armando também disse e concordo, este distritalão tem sido muito equilibrado, tem sido, as jornadas são uma autêntica surpresa, mas o certo é que Candeia que vai à frente ilumina 2 vezes, e neste caso o Ferreiras tomou a dianteira e já leva 4 pontos, se não me falha a memória, de vantagem sobre o Colaterense. Como tal, está tudo aberto, vamos ter distritalão até ao fim. Logicamente que o Ferreiras neste momento está mais confortável, tem uma vantagem mais confortável sobre o seu concorrente mais direto, que é o Colaterense. Como tal, vamos aguardar até ao fim para vermos o que é que isto ainda vai dar. Espera, sem dúvida, uma ponta final, como tem sido todo este distritalão, uma ponta final muito viva e com muita ansiedade, para ver realmente quem é que consegue depois chegar ao fim e subir então ao Campeonato de Portugal na próxima época. Encarnação, na próxima jornada, a 22ª, vamos ter o Olonsilense, que está em quinto, a receber o Farense, que está em último lugar. Os 11 Esperanças, nono lugar, a receber o Internacional, que está em 10º. O Lagoa, que está em 11º, vai receber o Loutano, que já está em 7º. O Guia, que está em 8º, vai receber o Quarteira, que está em 6º. Depois o Lusitano, que está em 12º e que não ganha em casa, vai receber o Futebol Clube Ferreiras, que está em 1º. O Quarteirense, que está em 13º, vai receber o Silves, que está em 3º. E o Escaldante, o Diacher, que está em 4º, contra o Colaterense, que está em 2º. Portanto, isto promete. Promete e sem dúvida que este Lusitano Vila Real Ferreiras, mais que não seja pela classificação que o Ferreiras, que aliás o Lusitano ocupa na tabela classificativa, 23 pontos, está ali a 2 pontos de sair desta posição de descida, poderá também ser um aliciente para a formação de Vila Real Santo António. Mas lá está, o Ferreiras vem moralizado com uma vitória importante, num campo difícil, num concorrente direto, e logicamente que também, tal como aconteceu com o Farense B, não vai querer de alguma forma deixar-se dormir sobre a questão e não lutar para conquistar os 3 pontos. A visita do Colaterense é mais complicada. É um adversário que também tem vindo a fazer um campeonato com qualidade, tem andado sempre ali no meio da tabela e de alguma forma irá de certeza criar grandes dificuldades à equipa do Colaterense. O Silves vai ao Quarteirense e também não se espera grandes dificuldades por aquilo que eu disse em relação ao jogo do Lusitano. É uma equipa que está a 5 pontos da linha d'água, portanto, quer Quarteirense, quer Lusitano, quer Lagoa, têm neste momento todas as probabilidades de poder sair daquela zona incómoda que dá o acesso à descida, e todos estes jogos, logicamente, no seu reduto, são de um fator muito mais importante do que fora dele. Como tal, tudo irão fazer para levar vencidas as partidas, e isso, logicamente, vai dificultar em muito a tarefa das equipas restantes. Portanto, não se antevê uma jornada fácil nem para quem está no topo da tabela, nem para quem está no meio, muito menos para quem está ali a lutar para não descer. Vai ser mais uma jornada escaldante, esperemos que com resultados escaldantes também, para que este distritalão continue de alguma forma a ter esta força e este fogo que esta época tem tido, que tem sido excelente para o futebol algarvio. Armando, a 22ª jornada. Sim, está tudo em aberto. Embora o Ferreiras tenha ganho agora esta margem de folga, como dissemos há pouco, não pode descuidar-se e, portanto, independentemente de o Lusitano estar numa zona ingrata da tabela classificativa, é o Lusitano, é um dos históricos do futebol algarvio e naturalmente não será tarefa fácil para o Ferreiras, muito menos para o Colaterense no terreno do Odiastre. O Odiastre tem sido uma das equipas mais consistentes na segunda volta do campeonato. Há aqui interesses que são diferentes. Há a luta pela subida que se restringe a Ferreiras e a Colaterense, mas depois temos que ver que do meio da tabela para baixo e até bem lá abaixo
à exceção do Farense, que já não terá possibilidades de discutir a permanência, há ali 7, 8, 9 equipas ainda empenhadas na luta pela permanência. E, portanto, para essas equipas, cada ponto vale ouro e muitas vezes acaba por haver ali uma dinâmica e uma vontade muito superior nestes jogos finais e que se traduzem em resultados surpreendentes. Vamos ver que argumentos é que terão essas equipas. Estou a ver aqui o Porteirense, o Zitano, o Lagoa, o Inter, o Onze Esperanças, o Guia, o Loltano e eventualmente até o Quarteira e o Almansilense não podem descuidar-se porque as coisas ainda lhes podem correr mal e, portanto, há aqui um conjunto de equipas que vai ter que dar o seu melhor, dar o seu máximo, somar pontos nesta reta final e vamos ter com certeza jogos seguramente muito emotivos, muito disputados e aquilo que se tem visto também tenho visto vários jogos de muita qualidade, com vários jovens a aparecerem que nos asseguram um futuro risonho nas próximas temporadas. Já vi esta época um naipe de 10, 12, 14 jogadores com condições para jogarem em patamares mais altos e isso é bom para o futebol algarvista, estar a aparecer gente nova com qualidade que faz com que as suas equipas tenham uma maior dinâmica, tenham uma maior qualidade de jogo e isso traz vantagens para os clubes e para todos nós que apreciamos o futebol da nossa região e vai refletir-se também seguramente nesta ponta final, num grande equilíbrio, numa grande disputa e esperemos que na próxima jornada naturalmente prevaleça, na próxima e até ao final do campeonato, prevaleça sobretudo o desportivismo, que haja respeito, que haja ética e que tudo se decida dentro dos campos sem grandes casos. Porque às vezes nestas pontas finais dos campeonatos costuma haver também aqui e ali o burburinho por isto, a suspeita por aquilo e esperemos que tudo decorra dentro da normalidade, que o futebol da nossa região, do nosso distrito, não seja invadido pelos males do futebol nacional. Encarnação, vamos para o Campeonato de Portugal, quarta jornada, fase de subida. No duelo do Conselho, o Moncarapachense assumiu o papel principal e foi afundar o Olhanense em casa. Ou seja, o Moncarapachense respira e o Olhanense transpira. Como é que viste o jogo? Olha, e já agora Carlos Perroni já não é treinador do Olhanense, portanto, transpirou de tal maneira que já não é o líder da equipa do Olhanense, será substituído por Jorge Viegas, que era o seu adjunto, que já vinha no banco dirigindo a equipa, visto que o técnico tinha sido castigado na última jornada. Portanto, o Olhanense acaba por fazer ou dar uma chicotada psicológica e, logicamente, que penso que tarde, porque o Olhanense está com 2 pontos, está a 6 pontos do segundo classificado, que é o que dá o acesso à Liga 3, mas lá está, o Moncarapachense com muita suavidade, com muita calma, vai levando a bom porto o seu barco. E foi um jogo numa primeira parte equilibrada, numa primeira parte muito bem jogada, e depois é aquele Moncarapachense que nos vem habituando quando joga fora de casa, pelo menos os jogos que tenho presenciado. Já os presenciei no Gercano, já os presenciei no Estádio Algarve. É uma equipa que na segunda parte vê que pode ir à procura do resultado. Tem neste momento um plantel muito mais equilibrado e com mais qualidade do que da época passada e foi para cima do Olhanense. E até ao lavar dos cestos é Vindimas e nos últimos minutos do jogo marcou 2 golos e venceu este encontro de uma forma que não deixou dúvidas. Aliás, muitos dos adeptos do Olhanense estavam conformados com isso mesmo. E o Olhanense afundou-se na tabela classificativa, volto a dizer, que deu a saída de Carlos Perroni hoje do comando técnico da formação de Olhão. Por isso, vida mais complicada para o Olhanense, vida mais facilitada para o Moncarapachense, que acaba, de alguma forma, quer queiramos, quer não, quer o IFE queira, quer não, quer a direção do Moncarapachense, quer não, acaba por entrar aqui na luta que poderá dar acesso aos lugares de subida à Liga 3. E digo já, por aquilo que vi do Fontinhas e vi o jogo com o Sertanense, o Fontinhas, mais uma vez, foi hábil, foi inteligente
na única oportunidade, se não dizer das poucas oportunidades que teve, faz um golo e poderia ter saído com o resultado caso o Sertanense tivesse mais certeiro, mas o futebol é assim mesmo. Vamos aguardar. O certo é que o Moncarapachense relançou-se no que diz respeito aos lugares que dão acesso à promoção. Já Olhanense, penso que definitivamente, embora faltam muitos jogos ainda para jogar até ao final, mas acredito que com esta derrota em Moncarapaz terá selado todas as esperanças que poderia vir a ter num lugar que lhe desse acesso para o ano estar na Liga 3. Armando, como é que viste este jogo? Olha, esta fase é uma fase muito curta e não tem corrido bem ao Olhanense. Já tinha perdido em casa com o Fontinhas e creio que esta derrota agora veio, digamos que de alguma forma, comprometer o sonho da subida. Não está ainda matematicamente, o Olhanense ganhar os jogos todos até a final, ainda terá possibilidades de discutir a subida, mas a verdade é que uma equipa que em 4 jogos marcou um golo e que perdeu 2 jogos em casa, ou começa de facto a ganhar e mostra um rendimento que não tem tido, ou então não terá de facto condições para poder sonhar. É o pior ataque desta fase das duas zonas e isso diz bem das dificuldades que o Olhanense tem tido. E depois este jogo agora com o Moncarapachense tinha um caráter, quanto a mim, decisivo. Se o Olhanense não ganhasse, mesmo um empate seria um resultado penalizador, porque seria o terceiro jogo em casa que não ganharia, porque o Olhanense já jogou com o Belenenses, já jogou com o Fontinhas e agora com o Moncarapachense, e portanto em três jogos em casa a formação do Olhanense conseguiu apenas fazer 2 pontos e um período muito curto. Por outro lado, o Moncarapachense, podendo olhar-se para este resultado, sobretudo para quem está menos atento àquilo que são as equipas, podendo olhar-se com alguma surpresa, a verdade é que acaba por não ser, atendendo à maior consistência, ao trabalho que o IF tem vindo a realizar e que já não é desta temporada, é um trabalho que já vem de trás, e naturalmente quando chega aos momentos decisivos, um grupo unido, um grupo que conhece melhor aquilo que o treinador quer, está em melhores condições para dar uma boa resposta. E depois, enquanto a formação do Moncarapachense foi recebendo aqui e acolá alguns reforços já com o campeonato em andamento, o Olhanense perdeu sobretudo o Ricardo Matos, que foi para o Portimonense, e portanto houve ali também, digamos que um enfraquecimento do plantel numa fase importante da temporada, e isso não deixará de ter os seus reflexos, sobretudo se olharmos aqui, o Ricardo Matos era o melhor marcador da equipa, e a equipa tem apenas um golo em 4 jogos nesta fase de subida. E portanto vamos aguardar aquilo que as próximas jornadas vão ditar, mas neste momento temos um Moncarapachense de boa saúde e em condições de discutir a subida, e temos um Olhanense que só com uma mudança drástica, digamos, de comportamento, de atitude e de rendimento poderá vir a sonhar com essa promoção. E a Encarnação, na quinta jornada e última da primeira volta, o Moncarapachense vai receber os Belenenses e o Olhanense vai à Sertã. Olha, é um jogo mais um, aliás, todos estes jogos numa fase curta de campeonato, como o Armando disse, são importantes, mas o Moncarapachense tem aqui a possibilidade de poder dar um salto mais um significativo na tabela classificativa. Joga no seu campo, é um campo que é sintético, é um campo em que o Moncarapachense dá-se muito bem, joga muito bem, consegue explanar o seu futebol. Aliás, tive a oportunidade desta época assistir a excelentes partidas, todas elas que o Moncarapachense realizou no seu campo, de uma qualidade muito boa, de uma qualidade excelente, e o Belenenses irá ter sérias dificuldades em passar em Moncarapaz, não só pelas dimensões do campo, por vezes pode-se pensar que não é importante, nem é relevante, mas é importante e é relevante, porque equipas estão habituadas a jogar em campos maiores, acabam por depois sentir alguma dificuldade em colocar o seu jogo em campos mais pequenos, e também por facto de ser sintético. Mas lá está, se para o Moncarapachense, fora do seu estádio e sendo relevado em campos maiores, consegue jogar e vencer, penso que aqui o Belenenses terá a tarefa um pouco mais complicada
perante este Moncarapachense, que só está a ser realmente uma surpresa para quem não teve a oportunidade de assistir a esses jogos, e também será um jogo, terei o prazer de ir vê-lo ao vivo e a cores, como costuma dizer, na expectativa que o Moncarapachense consiga um bom resultado e que esse bom resultado passe, como é lógico, pela vitória. Já o Olhanense vai à Sertã, Sertanense, que veio empatar a Moncarapaz a uma bola, e é uma equipa que, não obstante ter apenas 3 pontos, pelo que eu já vi, quer aqui em Moncarapaz, quer também no último jogo com o Fontinhas, é uma equipa que tem deixado boas indicações. Agora, lá está, vale o que vale. Esperemos que o Olhanense consiga começar a dar a volta aos acontecimentos, e que consiga, de uma vez por todas, envergar por um caminho que ainda lhe dê a hipótese de respirar um pouco, para que possa conseguir ainda chegar aos lugares mais cimeiros da tabela classificativa. Mas, sem dúvida que o jogo-chave desta jornada irá ser esse Moncarapachense-Belenenses, esperando e fazendo fé que o Moncarapachense consiga vencer e consiga saltar mais uns lugares na tabela classificativa. Armando, expectativas para esta última jornada da primeira volta? Olha, para o Olhanense é um jogo do tudo ou nada. Ou ganha e ainda consegue reacender a esperança em algo num final feliz, digamos assim, desta temporada, ou não ganhando. Acredito que mesmo um empate, mesmo somando 3 pontos no final da primeira volta, não dará para depois poder discutir a subida. Portanto, é um jogo onde só a vitória interessa ao Olhanense, sendo que o adversário sertanense está praticamente nas mesmas condições. Se não ganhar, também, porque se repararmos, há um fosso de 4 pontos entre o terceiro classificado, que é o Moncarapachense, e o quarto, que é o Sertanense. E, portanto, estas equipas aqui da segunda metade da classificação, o Sertanense, o Pera Pinheiro e o Olhanense, se não ganharem na próxima jornada, o normal será que esse fosso aumente, e depois isto é um torneio com um reduzido número de jogos e não há aqui grande espaço para recuperações fantásticas. E portanto, o Olhanense ou ganha, ou ficando ali com os 2 pontos que tem, ou eventualmente se empatar com 3, terá muito reduzidas possibilidades de discutir a subida. Já o Moncarapachense, jogando em casa, tem uma belíssima oportunidade de subir pelo menos um lugar, porque se ganhar ao Belenenses ultrapassa pelo menos o Belenenses e pode até, em função do resultado do Fontainhas, saltar para o primeiro lugar da classificação, mas para isso de facto é importante ganhar. O Belenenses viu-se quando a equipa atuou em Olhão, que tem bons valores, embora não me pareça sinceramente que seja a equipa mais forte deste agrupamento. Daquilo que já vi vários jogos, parece-me que o Fontinhas é o conjunto melhor arrumado, é aquele a par do Moncarapachense. Eu creio que o Moncarapachense aqui tem uma oportunidade extraordinária de poder fazer algo de inédito e de fantástico no seu historial. Porque me parece sinceramente que se não é a melhor equipa, e talvez não seja, mas é pelo menos a segunda melhor equipa deste agrupamento. E sendo a segunda melhor equipa, pode depois, num dia bom, recebendo o Fontinhas em casa, saltar nessa altura para o primeiro lugar e, quem sabe, fazer algo que, numa série com históricos como o Belenenses e como o Olhanense, seria, em princípio, inimaginável. Mas é uma equipa que já demonstrou noutros momentos que consegue fazer coisas fantásticas e, portanto, se fizer mais uma, para nós, algarvios, que acompanhamos o trabalho que ali vem sendo desenvolvido, acaba por ser algo que traduzirá apenas o trabalho enorme que vem sendo realizado no Moncarapachense. Para outros, sobretudo para aqueles que olham mais de fora, poderá ser de facto uma grande surpresa. Mas acredito na equipa e naturalmente que o Moncarapachense tem uma outra coisa a seu favor agora quando a receber o Belenenses, que é o ânimo enorme que dá uma vitória no terreno do principal rival, não é? Que é o Olhanense. Aqueles que já jogaram futebol sabem o quão é importante o aspecto anímico, o aspecto psicológico, e portanto aquele ego dos jogadores do Moncarapachense estará ali bem inchado, digamos, e poderá refletir-se num grande desempenho diante do Belenenses. Assim esperamos, porque temos que ser realistas. Olhando para a classificação neste momento, como algarvios, temos que apostar as fichas todas, e depois do resultado que se verificou na última jornada entre o Olhanense e o Moncarapachense, temos que apostar as fichas todas do Moncarapachense para termos uma equipa na próxima temporada na Liga 3, que é aquilo que todos desejamos. Isso mesmo. E a propósito de subida, vamos falar em descidas. O Loutano
decidiu mudar de treinador para os últimos 2 jogos e nesta jornada o Esperança de Lagos vai jogar tudo para se manter vivo, não é, Encarnação? Sim, sim, é verdade. É daqueles jogos que qualquer resultado que não seja a vitória do Esperança de Lagos poderá colocar automaticamente o Imortal com a manutenção praticamente assegurada. Mas vai ser um jogo difícil para ambas as equipas. Logicamente que o Esperança de Lagos joga em casa e poderá fazer disso o seu fator fundamental, mas este Imortal, volto a dizê-lo, por muito que não tenha feito algo muito positivo no início, e no outro dia via a classificação do Serpa e até me benzia com os dedos dos pés, como é que uma equipa que acaba em último lugar neste momento está ali com o Juventude de Évora, quase mano a mano, os dois nos 2 primeiros lugares da zona onde estão. Portanto, vamos ver o que é que isto poderá dar. Logicamente já prometia qualquer coisa. Sim, mas logicamente... Em janeiro mudaram praticamente o plantel todo, é uma equipa quase nova, o Serpa. Mas lá está, quem tem que fazer algo pela vida não é o Lagos nem o Imortal, logicamente tem que fazê-lo, mas a preocupação maior cabe sempre ao Loutano. O Loutano tem que ganhar os 2 jogos, quer queira, quer não, independentemente do resultado que acontecer entre a Esperança de Lagos e Imortal, mas logicamente vai ser um jogo de vital importância para as 2 equipas, em que há uma que só lhe interessa a vitória, que é mesmo o Esperança de Lagos, porque em caso de empate ou vitória do Imortal, logicamente que a equipa de Albufeira ficará numa posição privilegiada para garantir a manutenção neste Campeonato de Portugal. Armando, mudança de treinador? Sim, mudança de treinador no Loutano, é o 3º treinador da temporada, as coisas não estavam a correr bem, já aqui tínhamos falado nisso, e o Imortal agora em Lagos, na próxima jornada, quererá muito ganhar porque resolve a sua situação e creio que terá também o apoio das gentes do Loutano, porque se o Esperança de Lagos ganhar, o Loutano terá depois de ganhar os 2 jogos, porque se empatar não lhe serve, não lhe chega. E portanto, neste momento, ao Loutano, para garantir a permanência, a solução entre aspas, passa por o Esperança não ganhar ao Imortal e depois o Loutano ganhar ao Esperança de Lagos. Essas serão seguramente as contas do Loutano. Sucede que o Esperança joga em casa, quererá também salvaguardar a sua situação e se ganhar baralha isto tudo para o Loutano, deixa tudo muito difícil para o Loutano. No entanto, temos que olhar para algo que é importante, independentemente da classificação, e como sabemos o Imortal tem 4 pontos, o Esperança 2 e o Loutano 1, temos que reconhecer que, em termos de qualidade individual, quem tem mais qualidade individual é o Loutano. Nós sabemos que no futebol isso não basta, os jogos ganham-se dentro do campo, enfim, há uma série de fatores, mas há agora também um fator que foi introduzido, que é a chegada de um novo treinador, com o ânimo que isso representa, seguramente com uma maneira de ser e de organizar a equipa diferente, e temos de olhar àquilo que o Bruno fez há uns anos, numa situação muito idêntica, no Olhanense. Tomou conta da equipa do Olhanense na primeira divisão a 3 jornadas do fim, o Olhanense acabou por garantir a permanência na primeira divisão. Portanto, digamos que há ali também um histórico do treinador que também conta, porque primeiro que está habituado a estas situações e depois porque já teve êxito nessa ocasião e até num campeonato muito mais exigente e mais difícil. Vamos ver, será uma luta, continua a ser uma luta a 3 entre equipas algarvias. Possivelmente no início poucos diriam que cumpridos 2 jogos o Imortal pudesse estar à frente, mas o futebol é mesmo assim e a verdade é que o Imortal poderá ser o primeiro a carimbar a permanência se conseguir um resultado positivo no terreno da formação do Esperança de Lagos. O Loutano vai estar na bancada e depois do final do jogo vai saber se bastará ganhar ao Esperança de Lagos para garantir a permanência ou se precisará mesmo de ganhar os 2 jogos para que isso aconteça e, portanto, mesmo não jogando, vai ser parte interessada naquilo que se vai passar em Lagos
no duelo entre os lacobrigenses e os albufeirenses. Muito bem, vamos para o Farense, na segunda Liga. O Farense venceu o Mafra por 1-0 e agora já está na 9ª posição. Será que o campeonato devia começar agora, Encarnação? Agora fizeste-me rir. Logicamente, o Farense está na sua melhor fase e com a chegada do Vasco Faísca tudo se modificou. Portanto, não vamos estar aqui a tapar o sol com a peneira, porque temos de dizer mesmo isso, é uma realidade. Mas lá está, o futebol está a acontecer assim, poderia também não acontecer, mas logicamente que o Farense, com a chegada do Vasco Faísca, melhorou e bastante, está numa posição muito tranquila, ou super tranquila já na tabela classificativa. Por isso há que manter esse foco e logicamente que estarmos a fazer aqui futurologia ou estar a dizer que se com a entrada do Vasco inicial o Farense hoje poderia estar noutro patamar, poderia estar a discutir outro tipo de lugares, é sempre muito subjetivo. O futebol não é uma ciência exata, como todos nós sabemos, mas uma coisa é certa, e isso temos que ser realistas, que o Farense mudou e muito para melhor com a chegada do Vasco, e logicamente todos aqueles que ficaram céticos logo no primeiro jogo, em que o Farense perde em casa por 1-0 com o Leixões, o certo é que o Vasco já tinha dado provas de que é um bom treinador, que era um treinador que poderia ser o indicado, tal como veio a mostrar mais tarde, para dar a volta aos acontecimentos ao Farense, e o certo é que o Farense está bem mais tranquilo na tabela classificativa, não tem que se preocupar com a descida, a manutenção está assegurada, e logicamente que todo o trabalho que foi feito pelo Vasco há que o enaltecer e realmente começar já, como ele também já disse, e a própria SAD também já o está a fazer, a planear uma próxima época. Realmente o Farense já se assumiu como sério candidato para o ano a subir de novo à primeira divisão, terá que já começar a fazer já esse trabalho de casa, porque tem o tempo necessário para poder começá-lo a fazer e a preparar a próxima temporada, porque esta, na minha opinião, está mais que arrumada e que o Farense tem a manutenção garantida e conseguiu mais uma vitória frente a um adversário que não é fácil, um adversário que vendeu cara à derrota no São Luís, mas lá está, esta equipa do Farense está completamente transformada, mas transformada para melhor, e se realmente havia justo vencedor que poderia ser daquele jogo, foi aquele que saiu, foi o Farense, por 1-0, poderia ter sido por mais, podia também ter sofrido 1 ou 2 golos, mas lá está, Defendis também esteve à altura, mas o certo é que foi uma vitória, mais uma justa do Farense, frente a um bom adversário, e mais um adversário que, em caso de igualdade, o Farense neste momento, do Mafra para baixo, à exceção do Varzim, que ainda não jogou, em caso de igualdade, tem vantagem sobre todas as equipas. Tem vantagem sobre o Vila Franquense, tem vantagem sobre o Porto B, tem vantagem sobre o Estrela da Amadora, tem vantagem sobre o Viseu, tem vantagem sobre o Covilhã, tem vantagem sobre o Trofense. A Académica não se fala, que infelizmente já sabemos que desceu de divisão. Falta o Varzim, mas o Varzim tem 29 pontos. O Farense, nesta altura, tem 40 e provavelmente está a pensar em amealhar mais pontos para que consiga subir mais uns patamares na tabela classificativa. Armando, o Farense com o Mafra, e se Vasco Faísca é para continuar? Não, o Vasco Faísca é para continuar. Já há muito tempo que isso está praticamente assente. Será apenas uma questão de timing agora a definir entre os responsáveis do Farense e o treinador para o anúncio. Por vários motivos. O trabalho dele está a ser do agrado dos responsáveis do clube. O Vasco é também, digamos, um homem da casa, um homem que fez parte da sua formação no Farense. Por diversas vezes mostrou o agrado pela oportunidade que teve de representar o clube e, naturalmente, que será sensível ao chamado para continuar. Aliás, já se sabe há várias semanas que o Farense já anda a trabalhar para a próxima época com o dedo ou com o cunho do Vasco Faísca, no sentido de formar um plantel mais competitivo. O Farense, desde há umas semanas para cá, não se pode dizer que tenha deslumbrado do ponto de vista exibicional,
mas é agora um conjunto muito mais consistente do que era ou do que foi durante grande parte do campeonato. Sobretudo, o que é que se nota? Nota-se que os jogadores sabem exatamente o que têm que fazer dentro do campo e, em termos de ocupação de espaços, um dos problemas que o Farense tinha é que passava por muitas situações de sobressalto, porque tinha dificuldades na ocupação do espaço defensivo. E o Vasco Faísca conseguiu, naturalmente, com muito trabalho da parte dele e da sua equipa técnica, corrigir uma série de lacunas que ali havia, e o que observa hoje é que o Farense, mesmo naqueles jogos onde não joga muito bem, e foi o caso do jogo com o Mafra, consegue ser competitivo. Porquê? Porque não passa por grandes problemas de ordem defensiva. As equipas que defrontam o Farense criam 1, 2 oportunidades de golo e já não criam 5 ou 6 como criavam antes. E, portanto, essa consistência que o Vasco Faísca conseguiu dar à equipa é um garante para estar sempre perto da vitória, porque depois há jogadores que desequilibram. O Mayambela, digamos que foi uma bela invenção como ala. Depois há os extremos que, no dia em que o Elves não está bem, está o Madi ou está o Lopes. Portanto, no dia em que o Ponde não marca, entra o Pedro Henrique e marca. E, portanto, há ali uma gama de soluções no campo ofensivo que, havendo consistência defensiva, como tem havido, aparece depois sempre um jogador que, num momento qualquer, ou até num lance de bola parada, acaba por resolver as coisas a bem do Farense. Aquilo que se percebe é que, para que o Farense seja mais competitivo na próxima temporada e para que possa discutir a subida, não são precisas grandes mexidas. É preciso manter o essencial que está ali e depois, naturalmente, ir buscar mais 3, 4 mais-valias que possam representar um acréscimo de qualidade em cada um dos setores. E seguramente que é isso que as pessoas do Farense estão a fazer, estão naturalmente atentas, e este Farense que estamos a ter agora, já a ver nesta parte final do campeonato, é um balão de ensaio para um Farense seguramente muito mais forte que virá aí na próxima temporada, e esperamos todos nós que o Farense capaz de discutir a subida. E Armando, na próxima jornada, uma deslocação à Madeira para defrontar o Nacional, que tem mais 5 pontos. Sim, o Nacional que tem mais 5 pontos, mas que está longe do seu objetivo, tal como no início do campeonato. O Nacional, tal como o Farense, era apontado, até porque tinham descido da primeira divisão, eram duas equipas que figuravam entre as candidatas à subida. O Nacional andou sempre na parte de cima da classificação, é verdade, mas também andou sempre a uma distância, ou pelo menos tem andado bastante tempo, a uma distância considerável dos lugares da subida. Aquilo que temos visto, tenho visto ocasionalmente o Nacional, não tem uma qualidade por aí além acima do Farense. Portanto, vai ser seguramente um jogo muito equilibrado, vai ser um jogo onde o Farense irá tentar explorar a velocidade dos seus homens mais rápidos, irá, creio eu, voltar a mostrar bons argumentos no capítulo defensivo e, portanto, tudo em aberto para que o Farense possa dar continuidade, de facto, a esta boa fase e subir, eventualmente, mais 1 ou 2 lugares na classificação. Se repararmos bem, nas últimas jornadas, e à exceção da jornada em que o Farense perdeu com o Casa Pia, em todas as jornadas o Farense vem subindo lugares. Estava lá bem abaixo, perto da zona de descida, e agora já está, pela primeira vez esta temporada, na primeira metade da tabela classificativa. E, naturalmente, não quererá ficar por aí. E este duelo com o Nacional, uma equipa, digamos, com qualidades, mas também com alguns defeitos que podem ser explorados. A defesa do Nacional parece uma defesa um pouco lenta, pouco ágil, e isso para aquela gente rápida que o Farense tem na frente poderá ser interessante para poder ser explorado e poder traduzir-se em situações de golo e em golos que possam traduzir-se numa vitória dos algarvios. Esperemos que assim seja, embora nesta fase, sinceramente, para a classificação, não é muito importante ficar em oitavo, ficar em nono, ficar em décimo, não é muito relevante. Creio que já se está a trabalhar mais a pensar na próxima temporada até do que a pensar nesta, mas este Farense habitou-nos
que a mentalidade é de lutar pela vitória, é de tentar ganhar, é de ir à procura dos pontos, e é isso que seguramente vai fazer na Madeira. É isso, Encarnação? Sim, vai ser um jogo, na minha opinião, que vai ser decidido por pequenos detalhes. O Nacional é uma equipa que em casa tem feito aqui alguns danos, o Rio Ave que o diga, e não foi há muitas jornadas que isso aconteceu, foi precisamente na penúltima jornada. E enfrenta um Farense que vai querer continuar a dar, seguir esta senda de bons resultados. Portanto, acredito que vai ser um jogo muito bem jogado, um jogo competitivo, e que irá ficar decidido por pequenos pormenores. Espero que o Farense nisso seja feliz, tenha a felicidade de conseguir, nas ocasiões que criar, pelo menos marcar mais golos com o adversário, mas acredito que vai ser um jogo aberto entre duas equipas que nada têm a perder, nem nada têm a ganhar, portanto estão tranquilas na tabela classificativa, e por vezes isto também é um fator importante quando nada está em jogo, mas que acredito que o Farense, independentemente de não jogar com um dos centrais, o Cláudio Falcão, que apanhou o quinto amarelo, tem opções válidas para esse setor, tem o Mancha, tem o próprio Vasco Oliveira, por isso penso que não será por um jogador que o Farense não irá à Madeira tentar discutir um bom resultado e tentar trazer os 3 pontos para Faro. Muito bem, vamos acelerar para a ponta final e vamos para a Primeira Liga. O Portimonense saiu goleado do Dragão, com Paulo Sérgio a assumir a gestão da competição, porque o tempo não é para brincadeiras, pois não, Armando? Olha, eu não gostei do que vi, porque foi a derrota mais pesada do Portimonense em 19 participações na primeira divisão, mas de alguma forma compreendo as opções do Paulo Sérgio. O que não compreendo é a gritaria à volta daquilo que se passou, porque se repararmos bem, o Benfica ainda há umas jornadas atrás, com o Belenenses, e porque ia disputar um jogo das competições europeias, creio que alterou também, houve 7 jogadores que não jogaram. O Sporting há 2 anos, na última jornada do campeonato, defrontou o Vitória de Setúbal, e se o Vitória de Setúbal pontuasse, era o Portimonense que descia. E todos sabemos qual foi a composição da equipa do Sporting, porque acho que ia de disputar a Taça de Portugal, não é? Portanto, os grandes podem poupar quem quiserem. E perderam o quarto, perderam o quarto lugar, acho eu, ou o terceiro lugar, neste caso. Pois, os grandes podem poupar quem quiserem. Os pequenos já não podem poupar coisa nenhuma. Já são acusados disto e de mais aquilo e por aí fora. Bom, cada um tem direito à sua opinião. O que eu vi ali foi, ou o que posso ver, ou o que posso deduzir, é que o Portimonense centrou as suas atenções no jogo com o Moreirense, atendendo a que as probabilidades de pontuar no reduto de um Porto, que ainda não perdeu com ninguém, tem que ser dito, o Porto está invicto no campeonato e não perde há muitos jogos e muito menos no seu estádio. E, portanto, houve ali uma gestão no sentido de garantir que a equipa possa apresentar-se na máxima força ou pelo menos em melhores condições diante do Moreirense. Em que é que isso se traduziu? Numa derrota pesada, mas aí terá que ser o treinador a ser responsabilizado naturalmente por essas opções. O jogo não foi bonito, foi um jogo de sentido único, em que se percebeu que o Porto, mais cedo ou mais tarde, iria chegar ao gol e iria ganhar, porque o Portimonense tinha pouca capacidade para sair do seu meio campo, é daqueles jogos que não ficarão para a história para os melhores motivos para as pessoas do Algarve e do Portimonense. O que esperamos todos é que, com todas estas circunstâncias e com a equipa seguramente reforçada por gente que não esteve no relevado do Dragão, possa dar agora uma boa resposta diante do Moreirense, uma vez que, ganhando, fica praticamente selada a permanência. Dependendo de outros resultados, o Portimonense pode fechar já no sábado a permanência. E muitas vezes fala-se no copo meio cheio, no copo meio vazio. A verdade é que, se o Portimonense garantir a permanência no sábado ou na jornada seguinte, será a época mais tranquila das últimas 3. E portanto, havendo esta nódoa, que foi esta derrota pesadíssima, a maior do Estoril, no reduto do Futebol Clube do Porto, a verdade é que
olhando para a soma da temporada, esta poderá ser a época mais tranquila das últimas 3, porque, como sabemos, na época passada o Portimonense garantiu a permanência na última jornada ao empatar em casa com o Braga, e há 2 anos foi despromovido, precisamente devido a esse empate entre uma equipa inferiorizada do Sporting diante do Vitória de Setúbal, e depois ganhou na Secretaria essa posição do Vitória de Setúbal devido aos problemas financeiros da formação sadina. Agora, esta questão das poupanças, quando é um Real Madrid, quando é um Bayern, quando é um Manchester City, quando é um Porto, um Benfica, um Sporting, não se passa nada, é a simples gestão do plantel. Quando é uma equipa que vai competir com um dos outros grandes, já os outros que são parte interessada também, porque nós sabemos que isto no futebol português vive muito à volta dos 3 grandes, os outros vêm naturalmente fazer barulho e acicatando um pouco aquilo que é a clubite, quando os pequenos também têm naturalmente o direito de fazer a gestão dos seus recursos humanos de acordo com os seus interesses competitivos. Fala-se depois aí de outras questões laterais, de envolvimentos na SAD do Porto e de mais isto e de mais aquilo, mas eu, sobre essas questões, o que costumo dizer é que, e é assim mesmo, é que se alguém tem algum motivo de queixa, tem o Ministério Público, tem as polícias, tem isso tudo para se queixar. E depois, até lá, até haver uma condenação, as pessoas gozam da presunção de inocência e, portanto, estar na praça pública a dizer isto ou a dizer aquilo sem a mínima prova, sem o mínimo fundamento, ou sem que exista sequer uma condenação, ou sem que alguém tenha sido constituído de arguido, não me parece razoável e, portanto, acho de alguma forma um disparate que se faça esse tipo de acusações sem a devida prova e sem que haja algo na justiça que possa indiciar que as coisas sejam como por vezes se dizem. Vamos esperar que, de facto, este jogo com o Moreirense se traduza na tal vitória do Portimonense que é necessária para fechar as contas e depois olhar no final da época para as coisas positivas, que foram muitas, numa primeira volta sensacional ao nível das primeiras voltas dos anos 80 do Portimonense, e também olhar para as coisas más que naturalmente têm que ser corrigidas para que possa haver na próxima temporada digamos que não haver tanto um 8 e um 80, mas haver um maior equilíbrio e que o Portimonense possa ser mais competitivo na próxima temporada. Encarnação, para concluir, o jogo do Dragão e o jogo com o Moreirense. Olha, o jogo do Dragão, o jogo do Dragão, tenho que felicitar o Futebol Clube do Porto, porque realmente, depois de ontem de ver aquelas imagens espetaculares em Old Trafford entre o United e entre o Liverpool e em Old Trafford, em Anfield Road, entre o Liverpool e o Manchester United, ao minuto 7, aqueles aplausos do Ronaldo, ver hoje o Sérgio Conceição vir em defesa do Portimonense, acho que é de louvar. Aliás, o Belenenses levou 7 do Benfica com não sei quantos jogadores e o Porto atacou ferozmente o Belenenses e o próprio Benfica, mas há sempre a altura em que tem que se mudar as atitudes, portanto, como tal, respeito perfeitamente a atitude do Paulo Sérgio. Há jogos que são mais importantes do que uns do que os outros. O campeonato do Portimonense, logicamente que é outro, não é aquele, chamemos-lhe assim, mas foi algo que me deixou muito satisfeito, foi ver hoje o Sérgio Conceição ser em defesa do Portimonense, um ato de louvar e de um treinador com um nível muito grande como é o Sérgio Conceição. É um jogo que não teve história, aliás, provavelmente ver um jogo da Liga Revelação, provavelmente a equipa adversária daria mais luta, mas pelo aquilo que o Portimonense colocou em campo, logicamente que não se poderia esperar outra coisa. Paulo Sérgio explicou de forma bem vincada o motivo de tal situação. Penso que hoje ou ontem o presidente também da SAD do Portimonense o disse, fazendo ainda também o 7-1 que o Brasil levou da Alemanha, mas é que o Brasil levou 7-1 da Alemanha, mas não jogou com as reservas. Se tivesse jogado com as reservas, provavelmente, frente à Alemanha no Campeonato do Mundo, tinha levado uns 14, ou uns 15, ou uns 20. Portanto, penso que são comparações que também não têm qualquer tipo de lógica, na minha modesta opinião, porque os 7-1 é normais, o Sporting já levou 7-1 de um Benfica,
e vice-versa, e seja 3, mas jogaram com as equipas mano a mano, sem qualquer tipo de contenções ou do que quer que fosse. Mas continuo a dizer, respeito à atitude do Portimonense. Mais importante é o jogo que vem agora a seguir, que é com o Moreirense, é um jogo do seu campeonato, e como tal, se o Portimonense conseguir vencer, esperemos bem que o consiga, também dará um passo importante naquilo que poderá ser a manutenção já para muito breve. E isso é o mais importante, porque penso que o resto, o jogo do Dragão, cada um tem a sua opinião. Eu ouvi uma série de opiniões sobre o encontro, não vou por esse aspecto que o Armando está a dizer, negócios, isso é tudo. Hoje em dia todos nós sabemos que o futebol, nos bastidores, são os negócios que giram à volta do futebol e no futebol, e propriamente em si, mas logicamente que não, como Algarvio, e por respeito à instituição portimonense, e muitas pessoas que lá têm conhecidas e amigas, logicamente não fiquei satisfeito com o resultado, nem da forma como o Portimonense se colocou a jeito, chamemos assim, voltando a dizer, respeitando o Paulo Sérgio por aquilo que pretende e por aquilo que quer, que é descansar alguns jogadores e provavelmente não ficar sem mais alguns jogadores para este jogo que é importante. Como tal, a explicação foi dada, aceita quem quiser aceitar, mas há factos, e como eu costumo dizer, contra factos, não há argumentos, e logicamente, hoje ao ouvir o Sérgio Conceição, senti-me satisfeito por saber que há alguém ainda em Portugal que tem o espírito inglês de enaltecer e de considerar de alguma forma os clubes. Pena não tivesse feito com o Belenenses Chade, porque realmente o Belenenses Chade também levou certo o Benfica e tinha menos jogadores que o Portimonense tinha em campo, mas pronto, fica para o Sérgio Conceição também esse tipo de comentário, também respeito, mas logicamente dizer que, e só para finalizar, que não percebe como é que o Portimonense contra o Sporting e contra o Benfica não joga da mesma maneira que joga contra o Porto. Só isso, mais nada. Meus amigos, não temos mais tempo. É uma nota muito rápida, sim, não tem nada a ver com isto. Mesmo rápido, faz favor. É muito rápido, salientar um momento de pesar para todos nós. Já foi há alguns dias, mas a verdade é que eu não participei, creio que no último programa. Uma nota para o desaparecimento de Joaquim Vairinhos, que foi um autarca exemplar da nossa região, um homem dedicado ao Algarve e ao Alei, que fez um notável trabalho enquanto autarca, e não só, pelo desporto da nossa região. E por esse motivo, seguramente, lhe foi dado o nome recentemente, já quando ele estava doente, o nome do pavilhão municipal do Alei, que é o pavilhão Professor Joaquim Vairinhos. Fica esta nota, um grande defensor do Algarve, um homem que fez muito pela nossa região e por Lolé. Foi bem lembrado, agradeço a vossa presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Nós voltamos para a semana. Uma boa tarde, obrigado.